Em novembro de 1831, em uma conferência da igreja realizada em Hiram, Ohio, Joseph Smith apresentou o livro de mandamentos a um conselho e disse: O Senhor concedeu-nos uma grande bênção ao dar mandamentos e revelações. O Senhor disse: Estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza, segundo a maneira de falar, para que pudessem chegar a um entendimento. Eles votaram para imprimir 10.000 exemplares, depois reduziram para 3.000. Alguns perguntaram se a linguagem simples de Joseph era digna da voz de Deus, e seguiu-se uma discussão sobre revelações e linguagem. E se eles deveriam publicar milhares de livros cheios de revelações que Joseph Smith declarou serem as palavras de Jesus Cristo em uma sociedade cheia de pessoas que acreditavam que apenas a Bíblia era a palavra de Deus. Eles também estavam preocupados que as revelações não fossem pontuadas corretamente e não tivessem ortografia e gramática consistentes. Joseph conhecia suas próprias limitações na escrita e disse que as revelações que ele recebeu eram do Senhor, e se os santos pudessem se unir com um coração e uma mente em perfeita fé, o véu poderia ser alugado hoje, como na semana que vem, ou em qualquer outro tempo. Os elders tentaram, mas não conseguiram rasgar o véu, como o irmão de Jared fez no livro de Mórmon. Joseph perguntou ao Senhor o motivo e recebeu a seção 67, onde o Senhor gentilmente exortou os elders a se tornarem humildes e espirituais o suficiente para abrir o véu entre eles e tocar, sentir, ouvir, ver, saborear e testificar de suas revelações. Ele os convidou a conhecê-lo da melhor maneira possível e a continuar com paciência até que o conhecessem face a face. Esses irmãos obedeceram ao Senhor e estavam dispostos a testificar perante o mundo. O Senhor os convidou a ver se poderiam escrever uma revelação igual à menor das reveladas a Joseph Smith. William McLellin, que havia escrito a seção 66 na semana anterior, conforme Joseph lhe contara, tentou escrever sua própria revelação, mas Joseph disse sobre sua tentativa. William, tendo mais aprendizado do que bom senso, se esforçou para escrever um mandamento como um dos menor do Senhor, mas falhou, e todos reconheceram que as revelações dadas ao profeta eram muito superiores a qualquer coisa que William pudesse fazer. Joseph perguntou aos presentes que testemunho eles estavam dispostos a dar a esses mandamentos que em breve deveriam ser enviados ao mundo. Alguns disseram que sabiam que eram do Senhor e estavam dispostos a testificar isso ao mundo. Joseph recebeu uma revelação para eles assinarem como testemunhas. E William McLellin, junto com outras 4 pessoas, assinaram e estavam dispostos a prestar testemunho a todo mundo que Deus criou um registro para nossa alma por meio do Espírito Santo, que esses mandamentos são dados por inspiração de Deus, são proveitosos para todos os homens e são verdadeiros. Mais 12 homens assinaram a declaração quando o livro chegou ao Missouri para impressão. Joseph apreciou o testemunho deles e sabia que era sua responsabilidade escrever em nome do Senhor, que o chamou e falou do céu, deu-lhe mandamentos e declarou que esta geração receberá minha palavra por seu intermédio. 4 novas revelações foram dadas nos primeiros 3 dias de conferência, sessões 67 e 68, o prefácio na sessão 1 e sessão 133, que compunham o apêndice. Os sumos sacerdotes recém-ordenados, Orson Hyde, Luke Johnson, Lyman Johnson e William McLellin, abordaram Joseph Smith e pediram ao Senhor que conhecesse sua vontade a respeito deles. O Senhor respondeu-lhes com a sessão 68 que os orientou. Esses quatro líderes da igreja foram fiéis à comissão do Senhor de pregar o Evangelho e se tornaram apóstolos em 1835. A revelação ensinou sobre o ofício de bispo e deu conselho e orientação aos santos sobre a paternidade. O Senhor disse que as crianças vêm à terra fracas e indefesas, mas podem ser ensinadas a agir por si mesmas. Deus ama seus filhos e lhes ensina leis para capacitá-los a agir como Ele age. Se eles não aprenderem essas leis à medida que amadurecerem, eles nunca terão arbítrio ou poder e ganharão a capacidade de escolher e agir por conta própria. Embora eles possam decidir não ganhar essas leis, eles serão capazes de escolher por si próprios se querem ou não cumpri-las. Os pais que não ensinam e não capacitam seus filhos com o arbítrio responderão a Deus.
A seção 68 também nos ensina a observar o dia de sábado e a orar. Em 1835, instruções e esclarecimentos foram acrescentados à revelação de 1831 de acordo com os procedimentos estabelecidos na Conferência da Igreja, quando os eldres resolveram que o irmão Joseph Smith Jr. corrija os erros ou enganos que descobrir pelo Espírito Santo. Essas novas adições ensinaram como os bispos poderiam ser chamados e sobre a criação da primeira presidência como um conselho governante da Igreja, que ocorreu alguns meses depois. A revelação deu uma definição interessante de escritura como a voz de Deus comunicada por seu Espírito Santo a seus servos autorizados e aos santos comprometidos em seguir as instruções do Senhor. Joseph examinou atentamente as revelações e aconselhou-se com seus irmãos sobre sua publicação por várias semanas. Ele sabia que eram do Senhor, mas ainda precisava editá-los e alterá-los conforme achava necessário por meio do Espírito Santo. Eles foram seus melhores esforços para representar a voz do Senhor, que condescendeu em falar no que Joseph chamou de uma linguagem distorcida, quebrada, dispersa e imperfeita. Ele disse que os erros de ortografia e pontuação da revelação foram resultado de sua educação limitada e, às vezes, do cansaço de seu revisor, Oliver Cowdery. Eles terminaram a edição e Oliver deveria pegar as cópias manuscritas das revelações e dinheiro para imprimi-las em Independence, Missouri, onde W. W. Phelps montou uma gráfica e planejava imprimir a primeira cópia encadernada das revelações do Senhor do profeta. Na seção 69, John Whitmer foi designado para viajar com Oliver para ajudar a proteger essa quantia considerável de dinheiro e para documentar a história da igreja, receber conselhos de Oliver e outras pessoas, e os líderes e missionários da igreja foram solicitados a escrever suas experiências e enviá-las para serem incluídas na história oficial da igreja. Joseph testificou que as revelações foram o alicerce da igreja nesses últimos dias e um benefício para o mundo, mostrando que as chaves dos mistérios do reino do nosso Senhor, nosso Salvador, foram novamente confiadas ao homem. E o conselho votou que o conteúdo do livro deve valer para a igreja as riquezas de toda a terra. O Senhor então deu a seção 70, que designou e ordenou o revelador, financista, escribas, transcritor e editor como mordomos dessas revelações e mandamentos. Eles criaram uma firma literária para receber, escrever, revisar, imprimir, encadernar e vender as revelações de acordo com a lei da consagração. Joseph disse que se os santos valorizassem as revelações o suficiente para publicá-las, a igreja deveria compensar aqueles que doaram seu tempo e meios para fazer isso. Eles poderiam ser mantidos com a propriedade consagrada ao Senhor, e ele lhes disse para usar os lucros para sustentar suas famílias e consagrar o que sobrou, dando ao armazém para os santos de Sião e seus descendentes que obedecem às leis de Deus. Essa revelação ensinou que nenhum santo dos últimos dias está isento da lei da consagração em qualquer trabalho que realizem, físico ou espiritual. Joseph viveu a lei da consagração e a ensinou a outras pessoas. E quando W. W. Phelps começou a agir como o dono da gráfica do Senhor, em vez de um mordomo das revelações, o profeta gentil, mas diretamente, o corrigiu. Você diz minha gráfica. Onde você os conseguiu e como eles se tornaram seus? Nenhuma dureza, mas com cuidado, pois você sabe que somos nós, não eu, e todas as coisas são do Senhor. Ele abriu o coração de sua igreja para fornecer essas coisas, ou não teríamos o privilégio de usá-las. Esses santos fiéis trabalharam muito para publicar as revelações do Senhor por meio da impressão do Livro de Mandamentos em 1833 e da publicação de Doutrina e Convênios em 1835, sem se preocupar com suas próprias necessidades financeiras. Oliver Cowdery e Martin Harris trabalharam com Joseph como escribas para publicar o Livro de Mormon, e Martin providenciou fundos para ele. John Whitmer era um escriba junto com Sidney Rigdon, que também revisou as revelações e a nova tradução da Bíblia. Oliver Cowdery ajudou a receber, editar e imprimir o Livro de Mandamentos junto com W. W. Phelps, que havia estabelecido a gráfica no Missouri e chamado para ser o impressor da igreja, onde o mundo receberia seus escritos em retidão para o bem dos santos.
E essas são as sessões 67 a 70 de Doutrina e Convênios. Procure objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja, ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão no Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.